estamos conversando também sobre política eleitoral, além das questões do Legislativo, do Senado e as articulações do PT para as eleições. Você pode utilizar o nosso Twitter, Facebook, Instagram ou WhatsApp para fazer o programa de hoje. Programa que, por sinal, é o último programa de Vonúvio antes das férias, né, Vonúvio? Exatamente, Carol. Férias aí de 45 dias. Estarei distante aqui do cenário político, Sonha, Alice. do meu dia TCM. Não vai dar não, Carol, minhas férias de 45 dias? 45, reduza 30 aí nessa sua conta. Só vai ser 15 dias? Meu Deus, o que eu vou fazer em 15 dias, Carol? Vou aproveitar, então. São Sebastião vai orar muito e festejar muito São Sebastião lá em Caraúbas. Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. 10 a 20 de janeiro, todo mundo convidado lá para a festa de São Sebastião, para encontrar São Sebastião e Vonúvio lá na Igreja Matriz. Tá ótimo. Tá, já vai ter gente com a sugestão que você deu ontem, viu? Pedindo autógrafo, tirando foto. Olha aí. Vamos voltar agora com o senador Jean Paul Prats. Senador, essas especulações, aliás, sobre as eleições, PT e MDB também levantaram a possibilidade de Carlos Eduardo Alves compor também a chapa junto com o Partido dos Trabalhadores aí, numa composição. Ele retiraria essa pré-candidatura ao governo, o nome dele iria ao Senado, de alguma forma, com o apoio do PT. Essas conversas estão acontecendo também? Olha, Carol, tem acontecido conversas, o grupo da governadora tem conversado com o grupo do ex-prefeito, com o próprio e tal. Enfim, isso tudo, como eu disse, faz parte do jogo. Eu, particularmente, acho que o ex-prefeito precisa se qualificar mais para entrar nessa chapa, precisa dizer a que vem, o que ele traz, porque, na verdade, ele foi um adversário, né, bastante sólido e consistente da governadora há 4 anos, há menos de, na verdade, 4 anos vai ser durante a eleição, há 3 anos, né? Ele, há 3 anos atrás, dizia que ela era uma péssima gestora, que era isso, que era aquilo, enfim, que Lula era isso e aquilo, que o PT nunca mais, que Bolsonaro era a solução do Brasil. Então, tem alguma inconsistência no início, tem o fato também, né, de estar no partido que tem um candidato a presidente, né? Então, ele tem muitas questões internas também a resolver, a configurar e a apresentar para o Partido dos Trabalhadores, porque essas alianças, parcerias, elas são discutidas entre partidos, levando em conta o cenário nacional, o cenário estadual, né, e inclusive o potencial realmente de aportar positivamente para a chapa, né? As pesquisas indicam que a eleição não será por aclamação, mesmo que Carlos Eduardo abdique de eventual candidatura ao governo. Não tem eleição por aclamação. Sempre tem um lado que é contra, por mais que se faça um governo maravilhoso, né? Ainda mais governos com dificuldades, como esse que a gente está falando aqui, Fátima, com todas as dificuldades que tem, saindo-se muito bem, porém sempre vai ter um grupo lá que vai estar contra, que vai achar que é ruim assim mesmo, que é insuficiente, enfim. Então, ninguém é eleito por aclamação. Eleição fácil não existe. A eleição vai ser sempre difícil, quem quer que seja o candidato do outro lado. Então, nessas alianças, quando a gente fala do MDB, do PDT, cada partido desse, cada sigla, cada elemento, né, e cada personagem político vem se perfilando. Alguns conversam mais de um lado, só com um lado, outros ficam conversando até a última hora com os dois lados para ver onde é que pega, né? E aí tudo isso tem que ser analisado, inclusive a questão da coerência ideológica, programática, etc. Não sou eu que decido sozinho, no Partido dos Trabalhadores não é assim, não é a governadora, não é o presidente Lula, é a base do partido que decide, são as alianças, são os próprios partidos aliados que definem também, e isso ainda muita água ainda vai rolar por aí até a definição final. De minha parte, eu ando confirmando sempre, por onde eu ando, que tenho meu nome à disposição do partido como pré-candidato ao Senado Federal, né? E o partido irá decidir, juntamente com seus aliados, se isso é bom ou ruim para a chapa. Se não for, haverá outra posição, não sei.
eu não me coloco para outros certames, porque acho que isso dificulta a formação das nominatas ao nível federal, no estadual. Eu felizmente não preciso necessariamente estar em cargo político para viver, para sobreviver. Então eu ajudarei meu partido, meu governo, governo do estado, governo federal, da forma que for melhor. Hoje sou pré-candidato ao Senado. Vamos ver como é que vão ser essas conjunturas aí. Senador, sobre essas conjunturas, a foto, né, que foi publicada pelo senhor nas redes sociais levantou muitas possibilidades. Uma delas é de que o ex-senador Garibaldi poderia ocupar ali a primeira suplência, né? Não é suplência, como é que chama, Carol? No Senado, né? É suplência mesmo, do né? Senado. Isso, a primeira suplência no Senado. E se o ex-presidente Lula ganhar o pleito, o senhor poderá ser convocado para ser ministro e ele assumiria a vaga do senhor ali como senador. Tudo isso tem se falado nos bastidores. Como é que o senhor vê essas falas, essas movimentações e se realmente isso tem algum fundo de verdade? Novo, são muitas conjecturas, né? Não se colocou isso na mesa ainda, não se falou nada sobre isso. Evidentemente que, diante das trajetórias nossas políticas, todas as possibilidades existem diante da possibilidade, necessidade ou da vontade, melhor dizendo, de se fazer alianças, né? Alianças, parcerias, até federações. Está em discussão também em paralelo a questão da federação, não com o MDB, mas com outras siglas na esquerda, por exemplo. O PT tem que se posicionar também se vai estar a favor de entrar numa federação ou de ficar mais só junto com a federação no regime de alianças. Então tem muitas discussões ainda pela frente. Essa questão, imagino, de Garibaldi ser meu suplente seria uma grande honra, mas isso é um processo de discussão que poderia também ser o dele. Enfim, não acho que seja esse o cenário exatamente, não, mas está se falando de muitos cenários internamente. Muitas pessoas colocam ideias, mas essas ideias têm que, em algum momento, ser trazidas para um conjunto de bases partidárias. Tanto o MDB quanto o PT funcionam muito semelhantemente, não são de cima para baixo, né? O PT mais ainda, né? Eu, por exemplo, para ser suplente de Fátima, lá em 2014, eu fui eleito numa eleição interna. Foi escolhido em meio a 3 candidatos. Eu era um de 3 candidatos para ser o suplente dela. Não era nem para ser o candidato ao Senado, para ser o suplente. Então, imagine, esse processo é um processo que, para quem não está acostumado com partidos mais democráticos, está acostumado com siglas que obedecem a coronéis, né, é diferente, né, causa uma certa espécie. Mas é assim que a gente trabalha, e para ser de um partido desse, você também tem que ter paciência, compreensão, né, e tem que conversar muito, ouvir muito, entender o lado dos outros, entender a necessidade maior, que é, como vocês disseram, as prioridades dos 2 executivos para nós, e compor como puder compor. Como eu disse, a minha vontade, a minha disponibilidade está colocada, que não quer dizer que a minha vontade vai ser finalmente alcançada, né? A gente vai trabalhar todo mundo junto para ter o melhor resultado. Nós temos aqui participação do Mariano. Ele é coordenador do monitoramento, alerta e desastres da Defesa Civil do município. Está aqui dizendo que está ligado no cenário político e também conversa de alpendre. Pois é, conversas de alpendre, ele colocou. Justamente, toda quinta-feira, 8h10 da noite. Muito obrigada, Mariano, pela audiência. A Graça da Nova Betânia, muito obrigada também pelo alô. E temos a pergunta do Luiz Aires aqui para o senador. Ele pergunta: por que durante os anos no Senado não lutou para trazer verba para concluir o complexo viário da abolição? Já passou, pergunta se o senador já passou a noite nesse complexo para ver como é uma vergonha. Ele se refere à falta de iluminação e à falta de faixas de pedestres, que são pleitos antigos da população moçoroense. Veja, Luiz, me parece que essa é uma questão que também tem que ser tratada via prefeitura, como demanda. Nós temos muitas demandas em Mossoró. Como eu disse aqui, atendemos mais de 2 milhões de reais em 2 orçamentos, ainda temos outros 2, ainda é tempo, por exemplo, de configurar um projeto
pelo menos participar dessa solução aí no complexo da abolição, mas a gente teve que atender, como eu disse, saúde prementemente por conta do Covid, muitas outras demandas que nos chegaram. Claro que isso chega através das pessoas que procuram o mandato. Evidentemente, a gente vai ter muita coisa para fazer ainda com prefeitura, com entidades de Mossoró, pela região moçoroense, pelo Alto Oeste em geral, e a gente está disponível. Obviamente, a gente tem que participar. Agora, não dá para atender tudo com o mandato legislativo. Uma das coisas que a gente tem brigado muito para acontecer, e não tem a ver necessariamente com emenda, é a questão da duplicação da 304 em direção à Sul. É que o próximo trecho, depois da reta Tabajara, seja justamente um trecho que parta de Mossoró em direção a Natal e não que continue da reta Tabajara em frente. Nós falamos disso várias vezes e as redes sociais registraram. Desde 2019 temos essa luta perante o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, com o qual, apesar de sermos líderes da oposição no Senado, temos uma ótima relação por conta do marco regulatório das ferrovias que nós relatamos. Então, temos trabalhado, colocamos a BR justamente na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no orçamento de 2019 e agora de 2021 para 2022. Portanto, a gente tem trabalhado para que na parte de infraestrutura e acesso e entradas e saídas da cidade se trabalhe um orçamento federal para Mossoró. Mas demandas específicas precisam ser encaminhadas, inclusive, pelos gestores locais também. Senador, em relação a projetos, em relação a emendas agora para 2022, o que é que o senador tem em relação ao Rio Grande do Norte, especificamente região oeste? Mais uma vez, um reforço de saúde, que é sempre necessário, e agora, Carol, você tem uma demanda nova, que é do pós-Covid. Além da questão das viroses gripais, você tem muitas cirurgias eletivas acumuladas, exames, gente que estava fazendo tratamento, parou de ir para o hospital com medo de pegar Covid. Então, todas essas entidades, e principalmente as cidades, os governos municipais e o governo do estado, precisam de reforço do orçamento de saúde. Temos, mais uma vez, foco de agricultura familiar, que é muito importante. Temos para Mossoró um projeto que a gente já está trazendo para a região metropolitana de Natal, porque a rubrica só permitia a região metropolitana de Natal, mas agora estamos abrindo para outras cidades do Rio Grande do Norte, que é das Areninhas Potiguares, inspirados nas areninhas lá do Ceará, do governador Camilo, que quem vai muito ao Ceará deve conhecer. São arenas públicas de futebol society, com gramado, com iluminação, com vestiários. Nós temos trabalhado pelo menos uma ou duas para Mossoró daqui para o final do mandato, né? Então, temos trabalhado aí a área da educação também, que é um reforço importante, né? E vamos receber as demandas também das lideranças locais que interagem com o nosso mandato. São lideranças importantes, a vereadora Marleide à frente, né? E vamos aí trabalhar para 2022 e 2023, porque são agora 2 orçamentos que nós teremos à frente. Desse para o próximo e o outro, independente da eleição, os parlamentares atuais definem orçamento para 2023. Então, temos ainda 2 orçamentos para trabalhar por Mossoró e certamente a gente não vai deixar Mossoró na mão. Senador Jean Paul Prates, muito obrigada pela conversa no programa desta sexta-feira com a gente aqui na TCM. Obrigado, Carol. Obrigado, Vonúvio. Espero ver você na volta, porque as suas férias acabam antes de eu voltar a Mossoró. Mossoró nós vamos passar aí no dia 24 e 25 Baraúna, depois vamos correr aí o Alto Oeste, Felipe Guerra, vamos terminar lá por Apudi, Itaú, Severiano Melo, vamos estar por aí na semana do dia 24 ao dia 29, está rodando aí. Então, boas férias para você, mas eu te aguardo na volta. Beleza, combinado. Obrigado, seja sempre bem-vindo, senador. A você de casa, a gente agradece a audiência. Até o meu retorno, Carol Ribeiro. Pois é, aproveite as férias, viu, Vonúvio? Aproveitar. Você merece, mas eu estou esperando. Breve. Volte logo. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra novamente segunda-feira, ao vivo, aqui na TCM HD. Tenha um ótimo final de semana. Se cuide. Cuidado na gripe e na Covid. Até lá.